Regimento Interno da Câmara Municipal de Maringá. Título 8. Da participação da sociedade civil. Capítulo 1. Da iniciativa das proposições. Artigo 227. A iniciativa popular é exercida pela apresentação à Câmara de Vereadores de proposições subscritas por, no mínimo, 5% dos eleitores do município, obedecidas às seguintes condições. Inciso 1. Assinatura de cada eleitor, que deverá ser acompanhada de seu nome completo e legível, endereço e dados identificadores de seu título eleitoral. Inciso 2. Ser apresentada em formulário padronizado e disponibilizado pela Câmara. Inciso 3. Ser instruída com documento hábil da Justiça Eleitoral quanto ao contingente de eleitores alistados no município, aceitando-se, para esse fim, os dados referentes ao ano anterior, se não disponíveis outros mais recentes. Parágrafo 1º. As proposições previstas no caput são projetos de lei e propostas de emenda à lei orgânica do município. Parágrafo 2º. É lícito a qualquer entidade da sociedade civil patrocinar a apresentação de proposição de iniciativa popular, responsabilizando-se inclusive pela coleta de assinaturas. Parágrafo 3º. A proposição, entregue no protocolo da Câmara Municipal, será lida em plenário após a Comissão de Constituição e Justiça constatar o atendimento das exigências para sua apresentação. Parágrafo 4º. A proposição terá a mesma tramitação das demais, integrando sua numeração geral. Parágrafo 5º. Ao primeiro signatário, ou a quem este indicar, é garantida a defesa das proposições de iniciativa popular perante as comissões nas quais tramitar. Parágrafo 6º. Cada proposição tratará de um único assunto. Em casos díspares, a Comissão de Constituição e Justiça fará adequação, promovendo os devidos destaques, constituindo proposição ou proposições em separado. Parágrafo 7º. Não se rejeitará, liminarmente, proposição de iniciativa popular por vícios de linguagem, lapsos ou imperfeições de técnica legislativa, incumbindo à Comissão de Constituição e Justiça as correções necessárias à sua regular tramitação. Parágrafo 8º. A mesa executiva designará vereador para exercer, nas proposições de iniciativa popular, os poderes ou atribuições conferidas pelo regimento interno a vereador autor, devendo a designação recair naquele indicado pelo primeiro signatário da proposição popular, mediante concordância do designado. Capítulo 2. Das petições, representações e outras formas de participação. Artigo 228. As petições, reclamações ou representações de pessoas físicas ou jurídicas, contra ato ou omissão de autoridades e entidades públicas municipais, inclusive os vereadores, serão apresentadas no protocolo da Câmara Municipal e examinadas pela mesa executiva ou comissão permanente ou temporária, segundo o caso, desde que, inciso 1, contenham a identificação do autor ou autores, inciso 2, seja questão de competência da Câmara Municipal. Parágrafo único. A mesa executiva ou a comissão que examinar a petição, reclamação ou representação apresentará relatório ao plenário, do qual se dará conhecimento ao interessado ou interessados. Artigo 229. A participação da sociedade civil será também exercida através de oferecimento de pareceres técnicos, exposições e propostas de entidades científicas e culturais, de associações e sindicatos ou outras instituições representativas. Capítulo 3. Da audiência pública. Artigo 230. A realização de audiência pública pela Câmara, com órgãos públicos ou entidades da sociedade civil, para instruir matéria em trâmite, ou da competência legislativa, ou tratar de assuntos de interesse público relevante, dar-se-á mediante proposta de qualquer membro de comissão permanente que tenha pertinência com a matéria, a pedido da autoridade responsável pelo órgão público ou do presidente da entidade interessada, ou, ainda, por determinação do presidente da Câmara. Artigo 231. Decidida a reunião, a comissão selecionará, para serem ouvidas, as autoridades, as pessoas interessadas e os especialistas ligados às entidades participantes, cabendo ao presidente da comissão expedir os convites. Parágrafo 1º. Na hipótese de haver defensores e opositores relativamente à matéria objeto de exame, a comissão procederá de forma que possibilite a audiência das diversas correntes de opinião. Parágrafo 2º. O convidado deverá limitar-se ao tema ou questão em debate e disporá, para tanto, de 10 minutos, prorrogáveis a juízo da comissão, não podendo ser apateado. Parágrafo 3º. Caso o expositor se desvie do assunto ou perturbe a ordem dos trabalhos, o presidente da comissão poderá adverti-lo,
casar-lhe a palavra ou determinar a sua retirada do recinto, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis à espécie. Parágrafo 4º. A parte convidada poderá valer-se de assessores credenciados, se para tal fim tiver obtido consentimento do presidente da comissão. Parágrafo 5º. Os vereadores inscritos para interpelar o expositor poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição, pelo prazo de 2 minutos, tendo o interpelado igual tempo para responder, facultadas a réplica e a tréplica, pelo mesmo prazo, vedado ao orador interpelar qualquer dos presentes. Capítulo 4 da Tribuna Livre. Artigo 232. A Câmara poderá realizar tribuna livre, espaço democrático a ser utilizado por entidades representativas de setores sociais. Artigo 233. Consideram-se entidades representativas de setores sociais, para os efeitos deste capítulo, inciso 1. As entidades científicas e culturais, inciso 2. As entidades de defesa dos direitos humanos e da cidadania, inciso 3. Os sindicatos e associações profissionais, inciso 4. As associações de moradores e sua federação, inciso 5. Entidades estudantis, inciso 6. As entidades assistenciais de cunho filantrópico. Artigo 234. O uso da tribuna legislativa pelas entidades referidas no artigo anterior será facultado nas sessões ordinárias das terças-feiras, durante 15 minutos. Parágrafo 1º. Só fará uso da palavra orador pertencente à entidade devidamente autorizado por esta. Parágrafo 2º. O orador poderá ser aparteado pelos vereadores, dentro do que estabelece o regimento interno da Câmara. Parágrafo 3º. O orador responderá pelos conceitos que emitir e deverá usar da palavra em termos compatíveis com a dignidade da Câmara, obedecendo às restrições impostas pelo presidente. Parágrafo 4º. O tempo de que trata este artigo será computado no prazo de duração do período. Artigo 235. Para a utilização da tribuna livre deverão ser observadas as seguintes exigências. Inciso 1. Inscrição prévia na Secretaria da Câmara. Inciso 2. Comprovação de existência legal e pleno funcionamento da entidade. Inciso 3. Comprovação de que o orador é eleitor no município. Inciso 4. Indicação, expressa, no ato da inscrição, da matéria a ser exposta. Inciso 5. A entidade poderá substituir o orador inscrito, mediante requerimento prévio, devidamente justificado. Inciso 6. A entidade só poderá utilizar novamente a tribuna livre após decorrido o prazo mínimo de 6 meses. Parágrafo 1º. As entidades serão notificadas pela Secretaria da Câmara da data em que poderão usar da tribuna livre, obedecida a ordem de inscrição. Parágrafo 2º. Ficará sem efeito a inscrição no caso de ausência do orador, que só poderá ocupar a tribuna legislativa mediante nova inscrição. Artigo 236. O presidente da Câmara poderá indeferir o uso da tribuna livre quando a matéria não for de interesse público. Parágrafo único. A decisão do presidente será irrecorrível. Artigo 237. Fica vedado o uso da tribuna livre para, inciso 1. Representantes de partidos políticos, inciso 2. Candidatos a cargos eletivos, inciso 3. Ocupantes de cargos eletivos ou de cargos demissíveis ad nutum, em qualquer esfera de governo. Capítulo 5 do Sistema Integral de Atendimento à População. Artigo 238. A Câmara, para integrar o munícipe no processo de gestão da coisa pública e conscientizá-lo para o pleno exercício da cidadania, manterá o Sistema Integral de Atendimento à População, SIAP. Artigo 239. Portaria da Mesa Executiva disciplinará o funcionamento do SIAP e determinará as fontes de custeio de suas atividades.